Nós vamos ver que uma série numérica nada mais é do que uma sequência numérica de um tipo especial, tá? Então a gente vai definir aqui, ó, a partir de uma certa, a gente começa com uma sequência dada a n e eu vou definir a série infinita associada a esses termos a n a uma sequência S de n, é uma nova sequência formada por somas parciais até o índice que o S está indicando. Então o S0 vai somar todos os ANs até n igual a zero, admitindo que eu começo de zero, né? Então eu tenho um A0 apenas. O S1 vai ser o A0 mais o A1. O S2 vai ser o A0 mais o A1 mais o A2. O S3 vai ser o A0 mais A1 mais A2 mais A3. E assim por diante. O Sn vai ser o A0 mais A1 mais AN igual o que a gente pode representar, né, com uma soma, um somatório do K variando de 0 a N do meu AK. Ou seja, aquelas sequências que a gente já trabalhava com somas já eram o início do conceito de séries, tá? Como eu quero uma série infinita, eu vou denotar então esta sequência aqui, que é chamada de sequência de somas parciais da série, por esta simbologia. Um somatório infinito do n variando de 0 a infinito, ou do k variando de 0 a infinito, do AN. Eventualmente, dependendo da expressão que determina o meu AN, eu posso começar de n igual a 1, n igual a 2 e assim por diante. Outra forma para se representar uma sequência infinita é indicar, uma série infinita, é indicar que A0 mais A1 mais reticências mais AN mais reticências e deixar em aberto. Quando eu deixo isso aqui em aberto, eu estou indicando, na verdade, que isso continua de forma infinita, tá? Então eu não posso esquecer esse pedaço aqui. Se eu deixo de colocar ou de indicar esse pedaço, na verdade eu estou indicando apenas a minha sequência de somas parciais, tá bom? Então uma série infinita, na verdade, é uma sequência de somas parciais em que você toma este limite, desde que ele exista, né? Bom, dada uma série, nós podemos então relacionar essa série com a sua sequência de somas parciais. Se a sequência de somas parciais converge para um certo valor, para um S, né? Então eu digo que a série converge e que S é a soma desta série. Se a sequência de somas parciais for para mais ou menos infinito, então eu digo que a minha série diverge para mais ou menos infinito. Se não existir o limite da minha sequência de somas parciais, ela simplesmente diverge, tá? Então, observe que nós temos duas coisas diferentes quando a gente trabalha com séries. Você tem aqui a sequência que está sendo somada e a sequência de somas parciais. Então, se eu tenho uma série, por exemplo, que é somatório do n de 0 a infinito de 1 sobre n, tá? Eu tenho uma sequência que a minha n não posso começar de 0, né? Vou começar de 1. É 1 sobre n. E a minha sequência de somas parciais é S de 1. O S de 1 quem é? É a soma até 1, então é 1. O S de 2 é 1 mais meio. E assim por diante. O S de n é 1 mais meio. O S de n é 1 mais meio mais 1 sobre n. Essa é a minha sequência que está somando a minha sequência n. Esta é a minha série, tá? Então, por esse motivo, você nunca pode, na hora de representar uma série, esquecer o termo de somatório,
A série é o somatório. Se eu desapareço com esse somatório, eu tenho apenas a minha sequência n e acabou. Tá? Apenas a minha sequência n. Agora, o que a gente precisa entender é que o que é série? É a minha sequência de somas parciais. É pela sequência de somas parciais que eu defino a minha série. Então, significa que a primeira forma de determinar se uma série converge ou não é tentar obter a sequência de somas parciais e verificar se essa sequência de somas parciais converge ou não, quando isso for possível. Tá? Às vezes é possível obter uma expressão simples para a sequência de somas parciais. E nesse caso, basta analisar a sequência de somas parciais. Então, o primeiro critério que se aplica a qualquer tipo de sequência é encontrar a sequência de somas parciais e verificar se converge, se isso for possível de ser feito. Alguns exemplos aqui, ó. A série formada pela soma infinita da sequência constante igual a 1, ela diverge para mais infinito. Como eu sei isso? Usando a sequência de somas parciais. Quem é o S0? O A0 é 1. Quem é o S1? É o A0 mais o A1. Quem é o S2? Que deu 2, né? O A0 mais o A1 mais o A2, que deu 3. Quem é o meu Sn? É o A1, 1 mais 1 mais 1 mais N. Mais 1, N mais uma vez, porque eu comecei de 0. Então dá N mais 1. Portanto, eu tenho uma expressão geral para o meu Sn. E quando eu faço o limite do Sn, é o limite dessa função x mais 1, né? Quando x vai para infinito, que é mais infinito. Então, já que a minha sequência vai para mais infinito, a minha série também diverge para mais infinito. Tá? O que é interessante da minha sequência de somas parciais é que sempre eu tenho essa relação, né? A minha sequência de somas parciais é a minha sequência até o ponto anterior mais o termo seguinte, tá? Então, a gente vai ver que existem situações muito interessantes para se trabalhar com esta relação de sequências de somas parciais. Mas nesse caso aqui, né? Por isso que aqui você tem sempre somando, como é constante igual a 1, você tem 1, 2, 3 até n mais 1 sendo somado. Um outro exemplo. A série somatória infinita do termo menos 1 elevado a n diverge, né? Como eu começo aqui de n igual a 0, menos 1 elevado a 0 é 1. S de 1 vai ser 1 igual a 0 mais o A1, que é, como é ímpar, vai dar menos 1. Então, 1 menos 1 dá 0. Depois, o S2 vai ser 1 menos 1 mais 1, né? Que vai dar 0. Observe que a cada par eu somo 1, cada ímpar eu subtraio 1. Então, eu vou subtrair 1, somar 1, subtrair 1, somar 1. Ou seja, o meu resultado vai ser 1 se o meu n final for par, e o resultado vai ser 0 se o n final for ímpar. Como esse n nunca muda, não existe esse limite dessa sequência, como a gente já viu. Tá? Portanto, essa sequência aqui diverge. E a série também. Uma outra série que a gente viu foi a série formada pelas potências de um certo valor t, com um t entre 0 e 1. A gente viu que as sequências de somas parciais... Bom, a gente viu não, né? Mas a sequência de somas parciais desse cara é o A0, t elevado a 0, que é 1, mais t elevado a 1, o A1, o A2, até o AN, que é t elevado a n. A gente viu que essa soma aqui dá tn mais 1 menos 1 sobre t menos 1. E nós vimos também que o limite dessa sequência é 1 sobre 1 menos t. Ok? Como essa sequência é convergente, a minha série aqui converge, tá? E a soma desta série é 1 menos 1 menos t. Então, a gente pode até indicar dessa forma aqui, ó. A minha soma, quando n vai de 0 a infinito, de t elevado a n, é igual a 1 sobre 1 menos t, se o t estiver entre 0 e 1, tá bom?
Então, ele corresponde a esse valor. Então, essa soma infinita corresponde exatamente a esse valor. Essa série é tão importante que ela recebe um nome especial. Ela é conhecida como a chamada série geométrica, tá? A série geométrica com t entre 0 e 1 é convergente. Bom, mas e os extremos? Será que no 0 ou no 1 ela converge? Se você pegar t igual a 0 e admitir que 0 elevado a 0 é igual a 1, tá? É uma mera convenção, né? Então, na verdade, você pode pensar que a soma do zero infinito de t com t elevado a 0 é 1 mais a soma de zeros. Então, o resultado disso vai dar 1. Portanto, a série convergiria para 0. Observe que 0 elevado a 0 não é 1, tá? É meramente uma convenção para estender a ideia de convergência dessa série aqui. Então, nesse caso, admitindo esta convenção, a gente teria que essa série converge para t igual a 0 também. Já para t igual a 1, você vai ter a soma de t elevado a n, ou seja, a soma de 1. E a gente já viu no primeiro exemplo que essa série diverge. Portanto, ela converge no 0 e diverge no 1. Mais um exemplo de série. Vamos pegar agora a série formada pela soma do inverso do n, com n começando de 1. Então, quem é a minha sequência de somas parciais? A minha sequência de somas parciais é 1 sobre 1, é o A1, mais o A2, que é meio, mais o A3, que é 1/3, mais o AN, que é 1 sobre n. Essa sequência aqui, a gente já trabalhou lá atrás, né? Então, a gente viu que essa sequência ela é monótona crescente, mas é ilimitada. Então, ela divergia para mais infinito. Portanto, esta série aqui é a série diverge para mais infinito. Mas ela também é uma série importante, porque ela é muito usada para comparar com outras séries e verificar se as outras divergem também. E por isso ela recebe também um nome especial, que é chamada de série harmônica. Quinto exemplo, vamos para o quinto exemplo. Então, nós temos uma série aqui que é o inverso do meu n elevado a um p. O p aqui não precisa ser inteiro, pode ser um número real, tá? Basta que o p seja maior ou igual a 0. Então, eu vou ter o meu Sn como sendo o A0, A1, desculpe, que é 1 sobre 1 elevado a p, dá 1, mais 1 sobre 2 elevado a p, mais 1 sobre 3 elevado a p, mais 1 sobre n elevado a p. Bom, essa sequência é monótona crescente. Por que ela é monótona crescente? Porque se a gente observar aqui, ó, o que você tem? É aquela característica que a gente tem das somas de valores, né? Então, eu tenho um Sn mais 1, lembra que eu falei para vocês que era o S de n mais o último termo, An mais 1, tá? Como o meu AN é um número positivo, isso aqui é um positivo. Então, significa que isso aqui é maior ou igual a 0. Portanto, isso aqui é maior ou igual a S de n. Então, o S de n de mais 1 é sempre maior que o S de n. Significa que quando eu estou fazendo uma série em que o termo que eu estou somando é sempre positivo, a minha sequência de somas parciais é sempre monótona crescente. Olha que legal, né? Portanto, se eu mostrar que ela é limitada, ela converge. Se eu mostrar que ela é ilimitada, ela diverge. Simples assim, né? Então, eu vou começar aqui, ó, o caso quando P é maior ou igual a 0, tá? Mas é menor do que 1. Se o P é maior ou igual a 0 e o P é menor que 1, para o K maior que 2, você tem que 2 elevado a um expoente fracionário, ele é menor do que... o K, né? O K maior que 2, ele é menor do que o K original, né? Porque, no fundo, se é menor que 1, eu estou tirando uma raiz aqui, uma espécie de uma raiz. Portanto, invertendo esses valores, eu inverto a desigualdade
Então, 1 sobre k elevado a p é maior do que 1 sobre k. Então, a sequência de somas parciais da minha série é maior ou igual a 1 mais meio, mais 1/3, mais 1 elevado a n. Ora, essa é a sequência de somas parciais da série harmônica. E a gente viu que isso aqui vai para infinito. Portanto, esta aqui que tem que ser maior também vai para infinito. Então, se o p estiver entre 0 e 1, a minha série, utilizando aqui a potência p, também vai para infinito. Tá? Como a sequência formada pela soma de 1 sobre k é ilimitada, que a gente viu lá atrás, é série ilimitada e, portanto, diverge para o p menor que 1. Agora, e se o p for estritamente maior do que 1? Se o p for estritamente maior do que 1, a gente vai observar que aquela integral, né, que a gente trabalha com a função 1 sobre x elevado a p, essa função é decrescente. Portanto, se a gente pegar aqui, ó, deixa eu abrir aqui um espaço, né? Então, se a gente abrir aqui um espaço, nós temos aqui a função é uma função decrescente. Então, 1 sobre x elevado a p, ela tem esta cara aqui, ó, né? Opa! Só falta eu conseguir desenhar, né? Pronto, acho que mais ou menos aqui dá para a gente analisar, né? E aí, como ela é decrescente, eu tenho aqui 1 sobre, vamos colocar aqui primeiro, 1 sobre x elevado a p, e eu tenho aqui, então, né, os meus retângulos, tá, que estão abaixo do meu eixo. Ok? Aqui eu tenho o último retângulo, né? Por que eu estou pegando abaixo? Porque como a função é 1 sobre x elevado a p com p maior que 1, essa integral tem um valor finito nessa região daqui para o infinito, né? Se eu pegar a integração da função, a integral de 1 ao infinito de 1 sobre x elevado a p, isso aqui é um valor finito, tá? É um número. Não vou calcular aqui agora, vocês podem calcular depois, mas é um valor finito, tá? Então, nesse tipo de situação, o que eu observo é que essas áreas dos retângulos são menores do que as minhas integrais, né? Então, aqui se eu pego de 1 a 2, calculando a altura aqui, a altura desse retângulo vai ser 1 sobre 2 elevado a p. Então, essa área aqui é 1 sobre 2 elevado a p. Aqui vai ser 1 sobre 3 elevado a p. E assim por diante. Essa última vai ser 1 sobre n elevado a p. Então, essa soma aqui é a soma menor do que a área da função. Portanto, essa soma desses valores, de meio até 1 sobre n elevado a p, é menor do que essa integral. Como o 1 aqui não entrou, eu continuo mantendo ele, né? A gente já fez isso uma vez. E essa parte aqui, ó, corresponde exatamente à minha limitação pela integral. Portanto, eu vou substituir pela integral de 2 a n de 1 sobre xp, né? Então, o meu Sn é sempre menor do que isso. Só que isso aqui, a minha função é positiva, é menor do que considerar a integral até o infinito, né? E nessa situação, o que a gente tem é que, como o p é maior do que 1, a minha integral até o infinito é igual a 1 sobre p menos 1. Tá? Então, fica para vocês provarem isso aí. Portanto, a minha sequência, ela é para p maior que 1, é uma sequência de somas parciais crescente, monótona crescente, e limitada superiormente.
por 1 sobre P menos 1. Portanto, ela é convergente. Essa série, ela também recebe um nome especial, né? É chamada, denominada de série P, tá? Então, a série P converge para P maior que 1 e diverge para P entre 0 e 1. Ok? A série P com P igual a 1 é a nossa série harmônica, a velha conhecida, né? Tá? Série harmônica. Portanto, a gente não pode confundir, né? Então, a série P, eu tenho exatamente o meu expoente elevado a P. Então, eu tenho dois tipos de séries muito especiais que vão ser extremamente úteis, né? Para a gente fazer comparações. A primeira delas que a gente viu é quando eu tenho uma soma de 0 a infinito de t elevado a n. Essa é chamada série geométrica. Observe que o expoente, o índice, está na potência do meu valor. E esta que nós estamos vendo agora aqui, de 1 até infinito, de 1 sobre n elevado a p, observe que o índice está na base da minha potência, né? A minha potência é fixa, o expoente. Isso aqui é conhecido como série P. Então, é importante sempre a gente lembrar quando isso converge. A série geométrica converge para o valor de 0 a 1, excluindo 1, tá? E a série P converge para P maior do que 1. Alguns resultados que são obtidos sobre convergência da série a partir de propriedades de limites, né? De limites aplicados em sequências de somas parciais. E os primeiros desses resultados é o seguinte, que se eu tiver um número real diferente de 0, então a minha série n converge se e somente se a série multiplicada por essa constante converge, tá? Obviamente, o sentido daqui para cá continua válido quando c é igual a 0, mas a volta não necessariamente, né? Então, se o c for diferente de 0, eu tenho essa equivalência, ou seja, multiplicar o termo geral de uma sequência por uma constante não altera o fato dela ser convergente. E ela decorre aí da ideia ou desse resultado que existe lá em sequências, tá? Aplicada a sequência de somas parciais. Outro resultado que decorre da sequência de somas parciais é que se eu tiver duas séries convergentes, então a série formada pela soma ou subtração das sequências convergentes também converge. Aqui não é uma equivalência, é um se então. Então, se as séries são convergentes, a soma ou a subtração também converge. Existem casos de séries cuja soma das séries converge e elas separadamente divergem, tá? Então, por isso que não é se e somente se. Como o limite de sequência também não é. Para provar isso é fácil, né? Pego a sequência de somas parciais da primeira e da segunda. Como elas convergem, elas vão para um S e vão para um T, então o limite das sequências de somas parciais da soma, que é exatamente a soma dessas sequências, é mais ou menos T, que mostra esse teorema. Então tem um exemplo aqui, ó. Essa série, formada pela soma desse termo enorme, é convergente, porque esta série é a série geométrica, né? A série geométrica com t igual a meio. Essa é a série geométrica com t igual a 3. Essa é a série geométrica com t igual a 5. Peguei tudo série geométrica, né? Todos os valores são menores do que 1. Então, são séries convergentes. Portanto, eu posso multiplicar essa série por π e posso somar ou subtrair das outras e o resultado vai continuar sendo uma série convergente.